Tem gente chegando aí e as pessoas vão pegando. Então, nós vamos hoje falar sobre as maxilas, os ossos zigomáticos e os ossos palatinos, né? Então, as maxilas, vocês estão visualizando aí na sua tela, na tela de vocês, que eu estou compartilhando a imagem, é, é a exceção da mandíbula, né? É o osso mais volumoso da face. É um osso irregular, né? Nós temos duas maxilas, a maxila direita e a maxila esquerda. Quando elas estão articuladas entre si, junto com os ossos palatinos, nós costumamos dizer que elas formam o maxilar, né? Antigamente se chamava maxilar superior, a união das duas maxilas, e maxilar inferior, o que nós chamamos de mandíbula, né? Nós não utilizamos mais esse termo de maxilar inferior. Então nós chamamos de maxilas, que são duas, a direita e a esquerda, e ainda podemos aceitar quando a pessoa diz assim, o maxilar superior. Então seria pelo menos a união das duas maxilas, a maxila direita e a maxila esquerda. Então são ossos irregulares, são ossos pneumáticos, né? Os maiores seios da face estão localizados dentro, no interior do corpo das maxilas e possuem uma porção central, que é o corpo, essa estrutura aqui, que digamos assim, nós vamos ter no corpo algumas faces, né? A face anterior do corpo, a face posterior do corpo, a face superior do corpo e olhando pela fossa nasal, teremos ainda a face interna do corpo. Então, além do corpo, com essas faces, nós temos a presença neste osso de 4 processos, que são os processos frontal, o processo zigomático, o processo palatino e o processo alveolar, onde nós vamos encontrar os dentes superiores, né? Que é o processo alveolar. Então vamos ver aqui os principais acidentes de cada face do corpo e também dos processos. A face anterior do corpo, que é essa que está delimitada aqui num tom um pouco mais claro, né? Esse tom aqui um pouco mais claro, nos chama a atenção na sua margem anterior, essa incisura, né? Chamada de incisura nasal, a qual termina medialmente formando uma saliência óssea que, quando está articulada com a saliência óssea homônima, né, do lado oposto, vai formar o que nós chamamos de espinha nasal anterior. Acima dos dentes incisivos, nós temos uma depressão, que eu estou delimitando aqui, que é a fossa incisiva, ou fosseta mirtiforme. Essa fossa incisiva, ou fosseta mirtiforme, né, ela aloja músculos da expressão facial, tanto na sua profundidade quanto nas suas margens. Esses músculos eu não vou falar aqui nesse momento, porque vocês vão ver isso em um momento específico na aula sobre músculos da expressão facial. E postero superiormente, né, a esta saliência que demarca a região onde fica localizado o dente canino, denominado de eminência canina, nós temos uma outra depressão mais profunda, chamada de fossa canina. Essa fossa canina também, ela dá, não é, origem a músculos da expressão facial. Acima da fossa canina, nós temos a presença aqui do forame infraorbital. Esse forame infraorbital, ele dá passagem aos vasos e nervos infraorbitais, e acima do forame infraorbital, nós temos a presença dessa margem
infraorbital aqui, que vai contribuir para formar parte, não é, da base da cavidade orbital. Indo mais posteriormente, nós encontramos uma crista, essa crista aqui, ó, que vai desde o osso zigomático, a articulação dele com a maxila, até as proximidades do alvéolo do dente primeiro molar superior, é chamada de crista zigomático maxilar. Alguns autores chamam de crista zigomático alveolar, porque ela vai até o processo alveolar. E essa crista, que inclusive é palpável, né, intraoralmente falando, ela separa a face anterior do corpo da maxila da face posterior do corpo da maxila, que é esta face aqui, que está nesse tom aqui, ó, que eu estou tentando delimitar, aqui com o mouse, a face posterior do corpo da maxila. Essa face posterior do corpo da maxila, ela vai formar mais aqui parte da região da fossa infratemporal, cujos principais acidentes anatômicos são pequenos forames que conduzem, não é, aos canais alveolares posteriores e superiores, que dão passagem aos vasos e nervos alveolares posteriores e superiores. No sentido descendente, né, nós estamos descendo aqui na face posterior do corpo da maxila, por trás do último dente, que pode ser um segundo ou um terceiro molar superior, nós temos uma saliência chamada de tuberosidade ou tuber da maxila, né? Tuberosidade ou tuber da maxila, aqui nesta região, certo? Aqui alguém pediu para repetir o objetivo, que é superior ao forame infraorbital. Então é essa região aqui, ó, é a margem infraorbital. Margem infraorbital está acima do forame infraorbital, vai dar origem aqui a um músculo da expressão facial também, certo? A um músculo da expressão facial aqui nessa região. Vamos adiante. Agora vamos observar a face chamada de face orbital. Essa aqui é a face orbital do corpo da maxila, que tem essa denominação por uma razão óbvia, né? Porque ela contribui para formar a maior parte do soalho da órbita, do soalho orbital. A maior parte do soalho da órbita é formada pela face orbital do corpo da maxila. Acidente anatômico nessa região, nós temos aqui uma goteira que se transforma em sulco, que depois fica mais profundo, né? São respectivamente chamados de goteira, sulco e canal infraorbital, aonde os vasos e nervos infraorbitais se dirigem aqui para a região do forame infraorbital. O forame infraorbital, desculpem, o canal infraorbital vem aqui dentro do osso e ele se divide, né? A maior parte dele sai aqui pelo forame infraorbital e a outra parte continua dentro do osso e vai emitir vasos e nervos alveolares anteriores e superiores, aqui para a região dos incisivos e caninos, e às vezes alveolares vêm também por aqui pela parede anterior do seio maxilar, em direção aos premolares, com o nome de vasos e nervos alveolares médios superiores. Mas isso aí vocês vão ver de forma mais detalhada lá quando forem estudar trigêmeo, Aqui só para mostrar para vocês essa margem medial aqui, ó, que é a incisura lacrimal. Aqui é a incisura lacrimal, que quando a maxila estiver aqui articulada com o osso lacrimal e o etimoide, vai formar aqui, delimitar o canal nasolacrimal, que é aquele canal que leva a lágrima da órbita para o meato inferior das fossas nasais, certo? E vocês vão ver isso aí também de forma mais detalhada quando estudarem fossas nasais. As aulas de fossas, pessoal, são as aulas dos ossos articulados, formando cavidades,
E aí vocês vão ver nessa aula de fossas nasais esse essa incisura se transformar em um canal levando a lágrima, chamado de canal nasolacrimal. E aqui nós temos a face nasal do corpo da maxila. O que nos chama a atenção é uma grande abertura, né? Essa grande abertura que é o átrio, né? A abertura do seio maxilar, que na maxila isolada, né? É bem grande, mas a gente tem que imaginar que na verdade, quando está articulado esse osso, né? O palatino vem aqui, fecha boa parte aqui dessa abertura. A concha nasal inferior vem aqui, fecha também boa parte. O etimoide vem aqui, fecha outra parte, de forma que fica apenas uma pequena abertura aqui, que é o ósteo do seio maxilar. Mas aqui dá para a gente perceber, né, que desarticulado, de forma desarticulada, a abertura do seio maxilar é bastante grande, né, bastante grande. Aqui nesta face nasal, evidenciamos também aqui posteriormente esse sulco, ó, chamado de sulco pitérigo-palatino, digamos assim. A maioria dos autores chama de sulco pitérigo-palatino. Esse sulco pitérigo-palatino, existe um sulco também pitérigo-palatino no esfenoide e existe um sulco pitérigo-palatino no palatino. Então, quando esses ossos estão articulados, né, quando o palatino está aqui localizado, esse sulco vai se transformar em um canal, né? Então, quando dois sulcos se encontram, né, de ossos diferentes, quando os ossos estão articulados, isso forma um canal, que é o canal pitérico-palatino, que estaria aqui, que estará localizado nessa região do sulco pitérico-palatino. Essa região aqui, nesse tom mais claro, faz parte do meato inferior das fossas nasais. Aqui nós temos o sulco lacrimal, esse sulco vertical, que quando a maxila estiver aqui articulada com o lacrimal e com o etimoide, vai se transformar em canal nasolacrimal. E aqui, nessa região, nós temos a crista conchal. Essa crista conchal que vai, né, se articular com a concha nasal inferior. Vai se articular com a concha nasal inferior. Vamos um pouquinho adiante. Visto as faces do corpo da maxila, nós podemos observar aqui o processo alveolar, que é essa parte óssea que existe enquanto existe raiz de dente, né, no seu interior, articulado, né, o cemento radicular articulado com o osso do processo alveolar através de um ligamento, né, que é o ligamento periodontal, formando uma articulação fibrosa, que é a gonfose dento-alveolar. Então, esse processo alveolar, ele existe, mas se você perde um dente por algum motivo, ou se você não tem um dente por algum motivo, aquela região onde ocorreu a perda dentária, o processo alveolar ele vai sendo reabsorvido, né? Ele vai desaparecendo. E se uma pessoa, por exemplo, perde todos os dentes daquela maxila, o processo alveolar, depois de alguns anos, também desaparece, ele é reabsorvido. Então é um processo que depende do estímulo, né, da mastigação, da deglutição principalmente. Então, esse é um processo que depende desse estímulo. Não havendo estímulo, esse osso, né, ele sofre atrofia por desuso, digamos assim. Então, aqui nós temos mostrando o processo alveolar sem as raízes dos dentes. Nós podemos observar que alguns dentes estão mais próximos da cortical óssea externa, né? Dá para ver até por transparência aqui a luz do outro lado. Estão mais próximos da cortical externa que da cortical interna. Pelo menos os dentes incisivos, caninos e premolares.
Então, nós observamos aqui, por exemplo, eu tenho o alvéolo de um incisivo central, o alvéolo do incisivo lateral, o alvéolo de um canino, aqui o alvéolo de um primeiro premolar, o alvéolo de um segundo premolar. Então vejam que, separando o alvéolo de um dente do outro, eu tenho uma crista chamada de crista interalveolar, porque ela separa alvéolos de dentes diferentes. Ao mesmo tempo, se eu tenho um dente que de repente tenha 2 ou 3 raízes, como esse aqui, ó, vejam que dentro desse mesmo alvéolo eu tenho septos que separam raízes de um mesmo dente. Esses septos aqui, eles são chamados de septos intraalveolares, diferentemente desse aqui, ó, mais alto, que vai até a crista marginal, que é o septo interalveolar. Então, interalveolar separa alvéolos de dentes diferentes. Aqui está um alvéolo, aqui está outro alvéolo, aqui está o septo. E intraalveolar, esse septo aqui que separa raízes de um mesmo dente, certo? Então, esse aqui é o processo alveolar. Aí alguém perguntou aqui, se a pessoa perdeu o processo alveolar, se pode colocar um implante? Sim, a pessoa pode colocar um implante, sim, mas primeiro tem que fazer uma cirurgia para reconstruir o processo alveolar. É uma cirurgia que nós chamamos de cirurgia de reconstrução alveolar, ou então algumas pessoas chamam de enxerto ósseo também. Então pode ser feito um enxerto, e esse enxerto ele faz, você tira osso de algum lugar para colocar ali, né? Você pode tirar osso da região do mento da mandíbula, da região do ramo da mandíbula, é, do ilíaco, enfim. Você tira osso de algum lugar, coloca lá, geralmente complementa com osso xenógeno também, osso bovino, biomateriais, e aí reconstrói, né, esse processo alveolar que foi perdido. Reconstrói o processo alveolar que foi perdido. E aqui nós temos os processos palatinos, são essas duas lâminas aqui, ó. Aqui o processo palatino da maxila. Cada processo palatino da maxila vai se articular com o processo palatino da maxila do lado oposto e com os dois, e também com os palatinos, né? Aqui eu tenho o processo palatino da maxila direita, aqui o da maxila esquerda, e aqui eu tenho os dois palatinos, as lâminas horizontais do palatino direito e as lâminas horizontais do palatino esquerdo. Então, o processo palatino, ele, das maxilas, ele vai formar aqui os 2/3 anteriores, né, os 2/3 anteriores do palato duro. Veja que existe uma sutura, né, entre uma maxila e outra, né, a sutura intermaxilas ou intermaxilar, que se continua com a sutura palatina mediana, né, formando uma sutura única. Então, o processo palatino das maxilas possui uma face inferior, que é essa face aqui. Essa face aqui é a face inferior. Quando articulado com o processo palatino do lado oposto, forma os 2/3 anteriores do palato duro. Acidentes anatômicos aqui, a presença do forame incisivo, que é esse forame em forma de funil, né, que aqui a base é mais larga e o ápice é mais estreito, que termina lá no fundo desse funil em 2 pequenos forames. Geralmente acontecem isso, 2 pequenos forames, que vai dar passagem à porção terminal da artéria septal, né, e do nervo nasopalatino. Geralmente acontece isso, que nós chamamos de forames de Stenson. Às vezes, essas duas estruturas, né, vasculares e nervosas, passam por forames separados. Quando isso acontece, passa a ter 4 forames aqui dentro, lá no fundo, é difícil de ver.
E esses 2 forames adicionais serão chamados de forames de Scarpa. Os forames de Scarpa, e os forames, menores passam a ser chamados não de incisivos, mas de Stenson, e vão dar passagem às mesmas estruturas. A porção terminal da artéria septal e os nervos nasopalatinos. Então, basicamente, as estruturas que saem daqui, elas vão irrigar e inervar essa mucosa, a mucosa que vai revestir aqui o terço anterior do palato duro. Nesse crânio aqui não dá para ver, pessoal, mas muitas vezes, aqui, talvez suavemente aqui, tem um pequeno resquício de uma sutura, porque quando na vida intrauterina e logo após o nascimento, essa região aqui anterior das 2 maxilas é chamada de pré-maxila. É sutura chamada de pré-maxila, mas logo logo essa sutura fecha. Mas em algumas pessoas ficam ou pode ficar um pequeno remanescente dessa sutura, certo? Pode acontecer de ficar ainda esse remanescente, principalmente em pessoas mais jovens, dá para visualizar isso. E um outro acidente anatômico que nós temos aqui na região posterior é esse sulco aqui, ó, que é o sulco palatino, ou sulco palatino maior, que dá passagem aos vasos e nervos palatinos maiores. Vasos e nervos palatinos maiores. Falta ainda mostrar aqui o processo zigomático. O processo zigomático da maxila, que é essa estrutura irregular, piramidal, que se presta para articulação com o osso zigomático. Por isso que é chamado de processo zigomático da maxila. E aqui nós vamos ter a sutura zigomático maxilar. Não podemos deixar de falar sobre o processo frontal da maxila. Como o próprio nome já diz, ele vai se articular com o osso frontal aqui em cima, ó, formando a sutura zigomático frontal. Aqui nessa margem anterior, ele se articula com o nasal e na margem posterior vai se articular aqui com o osso lacrimal. Aqui nessa região, com o osso lacrimal. Aqui na face externa dele, ele se presta para dar origem a músculos da expressão facial e ao tendão palpebral medial. E internamente, ele possui essa crista aqui, chamada de crista etimoidal, para se articular com o osso etimoide, e ele tem essa depressão aqui que vai formar parte do meato médio das fossas nasais, e acima da crista etimoidal, essa pequena depressão que vai estar mais próxima do meato superior das fossas nasais. Então, basicamente, são esses os principais acidentes que nós temos aqui nas maxilas. Alguém tem alguma dúvida sobre maxilas, pessoal? Seio maxilar a gente vai falar na aula de fossas nasais. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos agora falar sobre os ossos zigomáticos, ok? Vamos falar sobre nasais, não. Falar só sobre os ossos zigomáticos. Então, temos aqui os ossos zigomáticos. São 2 ossos, também irregulares. Articulam-se com os ossos vizinhos, né? Especialmente o esfenoide, o frontal, a maxila e o temporal. E o osso zigomático, ele possui essas suturas que nos indivíduos jovens elas têm um gap sutural, presença de tecido conjuntivo denso fibroso, mas com o passar do tempo essas suturas vão se ossificando. Então, quando vocês forem
assistir aos seminários aí dos residentes, talvez os residentes falem sobre isso, né? Que as pessoas mais jovens, se tiver um trauma na face, esses ossos zigomáticos são muito expostos, porque nós temos um reflexo de retirada, né? Se você percebe que vai bater seu rosto em algum lugar, você tende a girar a cabeça para o lado direito ou para o lado esquerdo e fechar os olhos. Isso para proteger os olhos, é um reflexo de proteção dos olhos. E quando você gira a cabeça para o lado direito ou para o lado esquerdo, você acaba expondo, né? Fazendo com que a estrutura mais proeminente do seu rosto passe a ser os ossos zigomáticos. Então, esses ossos são bastante acometidos, né, por fraturas. É bastante comum nos hospitais, né, que atendem pacientes que sofrem trauma, quer seja acidentes automobilísticos, quer seja a presença de agressão física mesmo, de alguma forma, é bastante comum a presença de fratura do osso zigomático. E essas fraturas nos indivíduos jovens geralmente acontecem nas suturas, mas nos indivíduos mais idosos, elas podem acontecer em qualquer parte do osso, porque as suturas se sinostosam, né, pessoal? Elas desaparecem e formam tecido ósseo naquela região. Os ossos zigomáticos, eles delimitam uma região anatômica, né? Então, essa região aqui, ó, é chamada de região zigomática. Essa região na superfície, na pele, é chamada de região zigomática. Essa aqui é a região infraorbital, nós temos duas, e aqui, posteriormente à região infraorbital, nós temos a região chamada de região zigomática, que envolve o corpo do osso zigomático, inclusive o arco zigomático, né? Envolve o corpo do osso zigomático, inclusive o arco zigomático. Nós estamos observando aqui o arco zigomático, ele é formado pela articulação do processo temporal do osso zigomático com o processo zigomático do osso temporal, formando a sutura zigomático-temporal. Então, aqui eu tenho o arco zigomático, é quando essas duas estruturas estão articuladas, né? Quando essas duas estruturas estão articuladas. Então, o corpo do osso zigomático, ele possui algumas faces, né? Ele possui três faces. A face externa do corpo, a face externa do corpo do osso zigomático, a face orbital do osso zigomático e a face temporal do corpo do osso zigomático. A face externa, também chamada de face malar do osso zigomático, possui algumas rugosidades que dão origem ao músculo masseter e possui um único forame. Às vezes pode ser duplo, mas geralmente é único, chamado de forame zigomático facial. A face orbital, ela é côncava, toma parte na formação de parte da parede lateral da órbita e do soalho da órbita, e geralmente possui dois forames, chamados de forames zigomático-orbitais. A face temporal recebe essa nomenclatura porque ela está voltada para a fossa temporal, né? Essa face que está voltada aqui para a fossa temporal, ela é côncava e ela apresenta um forame chamado de forame zigomático temporal. Então, vamos entender o que é que acontece. Os nervos zigomático-orbitais penetram aqui na face orbital do osso zigomático. Um deles se exterioriza na face externa, no forame zigomático facial, e o outro se exterioriza na face temporal, formando o forame zigomático temporal. Vamos ver se temos alguma dúvida aqui. Qual músculo relacionado à face externa? É o músculo masseter, tá bom? Músculo masseter. Vai se originar aqui nessas ranhuras aqui dessa região. E nós temos, além do corpo do osso zigomático, nós temos alguns processos, né, que esse osso tem.
Esse aqui é o processo frontal do osso zigomático, que vai se articular aqui com o osso frontal, formando a sutura zigomático frontal. Esse processo, ele tem um trajeto descendente, e mais ou menos aqui neste nível, ele apresenta aqui essa região de maior diâmetro, que é chamado de tubérculo marginal, aqui essa região, tubérculo marginal. Na face interna desse tubérculo marginal, ele vai dar inserção ao tendão palpebral medial. Vai dar inserção ao tendão palpebral medial. Aqui atrás nós temos o processo temporal do osso zigomático, que vai se articular com o processo zigomático do osso temporal para formar o arco zigomático, né? E aqui nós temos o processo maxilar do osso zigomático, que vai se articular com o processo zigomático da maxila, formando a sutura zigomático maxilar. Então aqui seria basicamente, a gente pode fazer algumas analogias com relação a trauma de face, fratura de assoalho de órbita, mas isso aí eu vou deixar para os seminários que os residentes estão apresentando para vocês, tá joia? Que, se não me falha a memória, nós devemos ter um novo amanhã. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo certinho? Sim. Ok. Então, vamos lá. E agora, para finalizar a nossa aula, nós vamos falar sobre os ossos palatinos, né? Quando a gente estuda cabeça óssea, a gente tem uma ideia do osso palatino como só aquela estrutura ali no palato duro, né? A gente vê só aquela estrutura no palato duro, tem uma ideia de um osso plano, mas na verdade é um osso bastante tridimensional, né? A gente tem essa ideia aqui, ó. O osso palatino é essa estrutura aqui, quando a gente estuda a cabeça óssea. Mas na verdade, ele é um osso bastante irregular, na verdade é um osso tridimensional, né? É um osso que tem a forma, digamos assim, da letra L. O palatino tem a forma da letra L. E quando ele está articulado, né, com a maxila, ele forma aqui esse terço posterior do palato duro, forma também ao mesmo tempo o terço posterior da fossa nasal. Veja como ele contribui para diminuir a abertura do seio maxilar, né? O seio maxilar tem aquela cavidade, o átrio bem grande aqui, né? E o palatino fecha parcialmente, diminui essa cavidade, essa abertura, na verdade, diminui bastante essa abertura. E o osso palatino, ele possui o que nós chamamos de lâmina vertical, que é essa aqui. Ele possui o que nós chamamos de lâmina horizontal, que são essas aqui, lâminas horizontais, aqui do palatino direito, aqui do palatino esquerdo. E a lâmina horizontal se une à lâmina vertical, formando uma estrutura irregular que tem a forma da letra L, onde a haste, a lâmina vertical é a haste vertical do L e a lâmina horizontal é a haste horizontal da letra L. Então, essa lâmina vertical, ela possui uma face interna ou medial, que é essa aqui, e uma face lateral que está voltada aqui para dentro do seio maxilar. Esta face medial, nós observamos que nós temos aqui uma crista, chamada de crista conchal, que vai se articular com a concha nasal inferior.
E acima nós temos uma outra crista, chamada de crista etimoidal, que vai se articular com o osso etimoide. Entre a crista conchal e a lâmina horizontal, nós temos uma depressão que vai formar parte do meato inferior das fossas nasais, e entre a crista conchal e a crista etimoidal, eu tenho uma outra superfície discretamente côncava que vai se que vai formar aqui parte do meato médio das fossas nasais. Parte do meato médio das fossas nasais aqui nessa região. E nós podemos observar o quanto essa face, né, ela diminui a abertura do seio maxilar. A face lateral, que é oposta a essa, boa parte dela fecha, digamos mais ou menos isso aqui, fecha parcialmente o seio maxilar. E a outra parte vai se articular com a face nasal da maxila. Se articula com a face nasal da maxila. Nesta região, nós vamos ter um sulco, que é o sulco pitérigo-palatino, que vai se transformar em canal pitérigo-palatino. Aqui, ó, nessa região. Esse sulco aqui, ó. Então, aqui a gente está vendo o palatino por trás, onde nós temos a lâmina vertical e aqui a lâmina horizontal. No ápice da lâmina vertical, nós temos dois processos. O processo orbital à frente e o processo esfenoidal atrás. Então, quando o palatino está articulado aqui com o esfenoide, essa incisura que fica entre o processo orbital e o processo palatino vai se transformar em um forame, chamado de forame esfenopalatino, que vai comunicar a fossa nasal com a fossa pitérigo-palatina. O processo orbital do palatino, ele possui uma cavidade aérea, que é o seio palatino, né? O osso palatino, ele é um osso pneumático. Ele tem um seio pequeno, mas é um seio. É como se fosse uma célula aérea etimoidal aqui nessa região, que é o seio palatino, certo? Parece que nós temos alguma dúvida aqui. Professor, Sim. tem como você mostrar no esqueleto essa parte que você está mostrando? Porque eu não estou entendendo nada onde que fica, onde que tá certinho, sabe? Parece que solto, é tão difícil de entender Ela é um pouquinho, totalmente. ela é bem tridimensional mesmo. Ela é um pouquinho aqui. Talvez aqui você entenda melhor. Nessa Porque vista. o palato é mais lá no fundo da, tipo, o céu da boca, né? Aqui, ó, onde está a minha seta. Ok? Entendi. Então aqui é a lâmina horizontal do palatino. Ó, essa parte aqui, vamos lá, vamos entender aqui, ó. Olha aqui, ó. Talvez essa visão aqui seja melhor. Então aqui está a lâmina horizontal do palatino direito. Aqui está articulado com o processo palatino da maxila. Aqui está articulado com o palatino do lado oposto, ó. Então aqui eu tenho uma lâmina horizontal de um palatino. Aqui eu tenho a lâmina horizontal do outro palatino. O palatino tem uma lâmina horizontal, que é essa, e tem uma lâmina vertical. Olha aqui, ó. Isso aqui é isso aqui. Aqui, ó, vai se articular com o palatino do lado oposto. Essa lâmina horizontal, ela se encontra com a lâmina vertical. Que lâmina vertical é essa? Essa aqui, ó. Essa aqui. Lâmina horizontal, lâmina vertical.
processo orbital à frente, processo esfenoidal atrás. Entre os dois, a incisura, que se transforma em forame esfenopalatino quando esses ossos estão articulados. O que é que está acontecendo, pessoal? Essa dificuldade de entender essa tridimensionalidade desses ossos é basicamente porque, por mais que a gente tenha aulas teóricas e práticas online, síncronas ou assíncronas, essas aulas não são 3D. A gente não tem uma aula 3D, entendeu? As aulas são 2D. E o não manipular a peça gera de alguma forma, né, um prejuízo. Prejuízo, muito prejuízo. Tá entendendo? Gera esse prejuízo de você, às vezes, tentar imaginar uma coisa e quando esta coisa é tridimensional, feito um palatino, né? O palatino é uma estrutura muito tridimensional. Então, quando ela é tridimensional como um palatino, aí fica um pouco difícil. Eu não sei se eu consigo, posso tentar escanear um osso palatino, ou uma maquete de um osso palatino, e tentar, sei lá, encaminhar para vocês, quem mora longe, para de repente tentar imprimir, quem tiver acesso a uma impressora 3D, assim, mesmo que seja de resina mesmo, tentar imprimir um ossinho desse, porque quem não está em Recife, né, quem está distante, de repente num laboratório de prótese odontológica, né, tentar imprimir esse ossinho em resina, é um estudo que eu queria fazer para ver se isso fica legal, que é para a pessoa poder manipular pelo menos alguns ossos à distância, entendeu? Porque eu entendo, é bem complexo, algumas estruturas são bem complexas. Eu vou tentar, eu não garanto para vocês, mas eu vou tentar ver se isso dá certo, tentar escanear um osso desse e ver se dá certo, tá joia, pessoal? Fica esse compromisso aí dessa tentativa minha. Então, aqui na frente eu tenho o processo orbital, que eu disse para vocês, olha, aqui tem uma cavidade aqui, ó, que é uma célula aérea palatina, um microseio, é o seio palatino, então o osso palatino é um osso pneumático. E aqui eu tenho a lâmina horizontal. Veja que entre a lâmina vertical e a lâmina horizontal, eu tenho essa estrutura em forma de pirâmide, que é chamado de processo piramidal do osso palatino. Processo piramidal do osso palatino. É isso aqui, ó. O processo fica entre a lâmina horizontal e a lâmina vertical, é o processo piramidal do osso palatino. Esse processo piramidal do osso palatino, veja que ele tem uma borda uma borda medial e uma borda lateral. Vai se encaixar onde isso aqui? Isso aqui vai se encaixar na incisura pterigóide do processo pterigóide do osso esfenoide. Aquela parte, né, do processo pterigóide do osso esfenoide, que vocês sabem que tem uma lâmina lateral e uma lâmina medial. E próximo ao ápice dele, essas duas lâminas se separam e formam uma estrutura, uma cavidade em forma de triângulo, que justamente se articula aqui, ó. Então, o esfenoide se articula aqui. O esfenoide se articula com o palatino aqui, e o esfenoide se articula com o palatino aqui, no processo esfenoidal. Então, se articula com o esfenoide, alguém perguntou isso, basicamente nesses dois lugares, no processo piramidal e aqui no processo esfenoidal. No processo piramidal e no processo esfenoidal. Na união, né, na articulação da lâmina horizontal do palatino com o processo aqui com a maxila, nós temos esse forame aqui, ó, de cada lado, chamado de forame palatino maior, por onde passam os vasos e nervos palatinos maiores ou anteriores. E no processo piramidal do palatino, nós temos aí, varia um pouco, de 1 a 3. Veja que interessante, nessa mesma peça nós temos 1 de um lado e 3 do outro.
chamados forames palatinos menores ou acessórios. Então, os vasos e nervos que saem aqui por esses forames palatinos maiores vão irrigar e inervar aqui esses, digamos, esses 2/3 aqui, posteriores do palato duro, enquanto que os vasos e nervos que saem aqui dos forames palatinos menores ou acessórios vão irrigar e inervar o palato mole. E vejam que aonde uma lâmina horizontal do palatino se articula com a outra, né, existe aqui também a presença dessas cristas que vão dar inserção a músculos, e a margem posterior ela é côncava dos dois lados, aonde os dois ossos se encontram, formam a saliência posterior. Essa saliência posterior nós chamamos de espinha nasal posterior. Essa é a espinha nasal posterior. Essa espinha nasal posterior, né, é porque em anatomia, né, todas as vezes que vocês escutarem esse termo, tal estrutura posterior é porque provavelmente tem anterior. Tal estrutura lateral é porque provavelmente, muito fortemente, tem a mesma estrutura, só que medial. Então, da mesma forma que nós vimos a espinha nasal anterior, lá na frente, né, na articulação das duas maxilas, ali na abertura piriforme, aqui atrás nós temos a espinha nasal posterior, que vai dar inserção ao músculo da úvula, vai dar inserção ao músculo